Olá, pessoal. Tudo bem? Ou eu deveria dizer, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Catálogo de Conversas, o podcast mais morto-vivo que existe. Depois de algum tempo fazendo uns episódios nada a ver e sem postar também, eu resolvi tentar fazer uma coisa nova. O último episódio que vai aparecer aí no feed para vocês antes desse é um episódio que chama Catálogos, com ponto de interrogação. Nele eu falo um pouquinho sobre a minha experiência com os catálogos e finalmente falo sobre o Substack, né? O que acontece? Eu descobri que o Substack é um agregador de podcast, né? Acho que eu mencionei isso até no último episódio. Mas mais do que isso, eu descobri que eu poderia mover tudo para o Substack. Então lá ficariam meus textos e o podcast também. Então o feed antigo do catálogo de conversas no Spotify e nos outros distribuidores provavelmente sumiu e agora ele tem o mesmo nome, continua aparecendo, mas não é mais o mesmo feed. Então, por exemplo, se você seguia o catálogo de conversas antes, por acaso, você vai ver que tá sem imagem, tá sem nada, você não vai conseguir acessar. Como se fosse uma nova página, mas com o mesmo conteúdo de antes, né? E isso me deixou muito feliz, para ser sincero, porque é legal agregar os meus conteúdos num lugar só e ter ali registrado, né? Por mais que o catálogo de conversa ali no começo seja uma coisa meio bagunçada. E, bom, indo ao podcast de fato, a ideia é tentar produzir mais uns episódios, voltar um pouco ali pro começo, tentar fazer umas conversas diretas com alguém. Mas antes disso, eu resolvi fazer mais um episódio sobre sonhos, que foi um episódio que a galera gostou. E então pedi novamente para uma galera mandar sonho. Na média são as mesmas pessoas, tá bom? Mas é que sonhos são assim, né? Eles aparecem, eles nascem. E eu lembro que quando eu fiz o episódio sobre sonhos, eu chego a comentar durante ele que eu não sou uma pessoa que sonha muito, né? E isso foi uma das coisas que mudou, assim, grandemente na minha vida nos anos pra cá. Tipo, eu sonho muito agora, muito. Tem fases que mais, tem fases que menos. E eu tenho o problema de esquecer dos sonhos muito rapidamente, então eu tento anotar uma coisa ou outra, mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre na correria a gente lembra de anotar. Eu fiz um texto recentemente no Substack que é sobre um sonho que eu tive que para mim foi muito simbólico no sentido de elaborar sobre como o meu inconsciente lida com a culpa, né? E toda essa ideia de sonho vem se alinhando. Os últimos textos do catálogo tem uma coisa de sonho. Eu postei um texto também recentemente que, na verdade, eu republiquei, né? Porque era do Medium, que é o Praças e Sonhos. E esse também fala um pouco de sonho. E, não sei, de alguma forma me veio a ideia de que eu deveria fazer outro episódio sobre sonhos. Inclusive lá no grupo mais próximo ali, né? Que sempre a galera que aparece aí no podcast, a gente estava meio saudoso, né? Sobre esses momentos, sobre esses episódios que foram feitos. Então, por que não fazer de novo, né? Bom, sem mais delongas, fiquem agora com o primeiro sonho. A minha história eu tenho que dar um pouquinho de contexto antes, mas vai valer a pena. Quem me conhece sabe que eu gosto de luta livre, né? Sempre gostei. E eu gosto muito de luta livre japonesa também. Então, mas o que que acontece? Esses eventos japoneses, eles meio que começam de madrugada, assim, tipo umas 2, 3 da manhã. E aí teve um desses eventos que eu queria só assistir uma das lutas mais pro final, assim, né? E aí o que que eu fiz? Eu acordei no horário que o evento começava, botei lá na stream legal, botei o meu fonezinho Bluetooth, né? Conectei no computador. E aí eu fiquei dormindo, né? O computador ligado aqui do meu lado, do lado da minha cama. E eu dormindo com o fonezinho, né? E com o celular eu botei um despertador também pro horário da luta, né? Que eu queria ver. Aí, mano, começa um. Eu começo a sonhar assim que eu tô na escola, né? Eu acho que na época eu ainda tava na escola, inclusive. E aí, mano, a professora tá dando uma bronca em geral, né? E aí, mano, quando ela chega em mim, né, pra me dar uma bronca, velho. De verdade, juro por tudo que é mais sagrado, mano. Quando ela vai abrir a boca, mano, a voz do narrador da luta entra no lugar da voz dela e a professora grita um destino!
Assim, muito alto, mano, muito alto. E aí eu acordo assustado, né? E aí eu vejo que a luta que eu queria ver já tinha começado, né? E que eu não programei a merda do alarme coisíssima nenhuma, né? Sensacional. Essa também foi a última vez que eu dormi com fone. Depois disso, quer dizer, foi a primeira e última vez, né, que eu dormi com fone. Depois disso, eu nunca mais arrisquei. Então, esses papos de dormir com som de baleia, pra mim, não funciona, mano. Porque eu acho que no primeiro eu já ia acordar assustado, né? Esse sonho do Caio me remete automaticamente àquele post que eu não lembro agora bem se é um tweet ou se é uma postagem do Facebook, que fala da pessoa que colocou os sons da natureza, da floresta pra dormir e acordou no meio da noite com um monte de macaco gritando, né? Enfim, eu acho particularmente interessante essas experiências de sonho em que a gente mescla a realidade com o sonho, né? Aqui de duas formas, né? Não só a ideia aí da escola, né? Uma coisa presente na vida do Caio naquele momento, mas também a coisa literal, né? De estar ali ouvindo com os seus ouvidinhos alguma coisa e mesclar isso no sonho, né? A mesma ideia de sonhar que tá mijando e mijar na cama, né? Tipo, é uma, é uma experiência interessante no sentido de você entrar nesse lugar que é meio realidade e ao mesmo tempo é fantasia, assim, né? Tipo, é um choque de dois mundos, assim. Eu, pelo menos, quando eu tenho e quando eu me lembro de ter essas experiências que são um tanto raras até, é uma coisa muito chocante, assim, né? Tipo, é como tomar um balde de água fria, assim, tipo, você tá num negócio assim, tipo, pô, acordei, tô aqui. E, enfim, muito boa essa experiência compartilhada pelo Caio. E eu acho que fica aí a dica dele no final, que é dormir de fone é paia, né, meu? Tipo assim, eu não sei quantas pessoas estatisticamente dormem de fone. Eu definitivamente não sou uma delas e eu acho impossível, inclusive, fazer isso. Parabéns se você consegue aí, você que tá ouvindo esse podcast. Eu vou contar a história já conhecida aqui, né? Certa vez estava dormindo, né? É assim que começam os sonhos, pra quem não sabe. Eu tava dormindo e eu comecei a sonhar que eu tava, tipo, no quarto. No mesmo quarto em que eu estava dormindo, só que com a luz acesa. E eu tenho quase certeza que isso é um método de tortura, porque eu comecei, tipo, a ficar muito incomodado, porque no sonho eu não conseguia dormir, porque a porra da luz estava acesa e era uma luz extremamente forte. E eu tentava apagar a luz não apagava, e eu comecei a ficar desesperado, e dentro do sonho que eu pensei, "Oh, vou fazer a coisa mais lógica. Vou desrosquear a lâmpada do bocal e vou conseguir dormir de boa." E assim aconteceu. O sonho acaba aí. Só que a história não acaba aí. No outro dia eu acordei, né? E a Silvia, né, minha namorada, ela não tem 70 anos, tem menos, inclusive. Ela acordou, a gente acordou junto, e ela virou assim pra mim e falou: Gustavo, acende a luz. Eu falei, tá, né? Levantei e tal, tentei acender a luz e como num quebra-cabeça, assim, quando você termina e encaixa as peças, eu percebi que no meio da noite, eu incomodado com a luz no sonho, levantei na vida real e de fato desrosqueei a lâmpada do quarto. E a luz simplesmente não acendia, porque eu tirei a porra da lâmpada do bocal. Foi incrível. Essa é a minha história. Antes de qualquer comentário, eu queria dar ênfase a esse parênteses que o Gustavo trouxe, que é de fato. Para quem não sabe aí, se alguém tiver essa dúvida sobre como funciona, o primeiro passo para você sonhar é dormir. Claro que existe o sonhar num outro sentido, que é aquele de buscar um objetivo para sua vida. Eu quero atingir tal lugar ou
obter tal status, tal objeto. E nesse não necessariamente você precisa dormir para. No entanto, se você não dormir nesse, vai ficar difícil, porque você vai ficar cansado. Enfim, supondo que você que ouve o podcast já sabe dessas informações, a gente pode seguir sobre o sonho. Se no caso do Caio a gente falava sobre essa mescla do mundo real e da fantasia do sonho, aqui a gente eleva isso a uma outra potência. Porque, pense bem, você já começa o sonho baseado numa situação real, ou seja, aquele momento. Não é uma coisa tipo o Caio, assim, sonhei que estava na escola. Não, você sonhou que você está deitado, tipo... E aí você... Só que qual que é o grande contorno disso, né? A grande reviravolta? Não se sabe mais o que é sonho e o que não é, né? Se tem uma percepção de que é sonho, mas no final não é sonho, é realidade, é tudo uma coisa só. Só que você não consegue distinguir essas duas coisas. O sonambulismo, do nosso amigo Gus e de outras tantas pessoas por aí, é uma coisa que muito me intriga. Eu nunca tive contato com sonâmbulos, também não sou, eu acho. Mas é muito interessante essa experiência de pessoas que simplesmente falam à noite, e aí no caso do Gustavo, elevado a outra potência, né, no sentido de realmente fazer coisas, subir numa cama, trocar uma lâmpada, uma atividade complexa, tá? Não é, sonâmbulo padrão, ir andando até a cozinha e voltar e deitar de novo. Bagulho louco. Enfim, que bom, né, que tudo se resolveu da melhor forma possível. Imagino que se a Silvia fosse mesmo uma senhora de 70 anos, provavelmente ela não teria sobrevivido à noite, teria tido um possível infarto. Ainda bem que ela é jovem como a gente e que tudo ficou bem, né? Mano, o pior que eu tenho, como tudo na minha vida, é a coisa mais aleatória possível, né? Mas é uma coisa, mano, aconteceu muito tempo atrás. E eu lembro que, por algum motivo, assim, devia ter algum contexto antes, mas eu não lembro exatamente, o mundo ia acabar. Eu lembro que era um bagulho, tipo assim, tava vindo um buraco negro. E eu lembro que eu acho que eu falei isso pra alguém, quando eu falava, era tipo a ult do Veigar, tá ligado? Vindo assim e acabou o mundo. E aí, eu lembro exatamente de pensar isso, de, tipo assim, caralho, é o último momento que, né, acabou. E aí, que vem a grande parte, né, que eu pensei, bom, vou fazer um misto quente então, né, pelo menos. E aí fica a reflexão aí. Se eu escrever uma biografia, essa vai ser o final, né? Se o mundo for acabar, tira um tempo pra fazer um misto quente. Que me lembra também, que não tem tanto a ver com um sonho, mas teve um dia que tava instalando uma antena na minha casa, e eu acordei pensando, caralho, eu tinha certeza absoluta que isso estava acontecendo. Os alienígenas estão invadindo a Terra. E aí, por causa do barulho. E aí, eu acordei no barulho. E aí eu pensei, eu vou dormir mais um pouco, e aí quando eu acordar, eu vejo o que eu faço. Então, são esses dois aí. Um não vale, né, que não é sonho. Mas o outro era, que é o do misto quente. Tá, aqui a gente tem uma camada mais filosófica a explorar, mas antes disso, mantendo a linha sobre essa barreira entre o sonho e a realidade, aqui a gente observa uma coisa quase oposta, né? Que é a ideia de querer permanecer ali fora da realidade. E não é uma análise, não é um tipo, esse indivíduo tem essa característica de fugir da realidade. Não tem nada a ver com isso. É apenas a ideia de pensar que por mais que existam pessoas que queiram que o sonho seja realidade, também tem aqueles que queiram que a realidade seja sonho, né? Existe uma equivalência aí nas ideias. E aí, voltando ao aspecto filosófico, eu acho muito filosófico a ideia do misto quente. É uma frase muito boa, inclusive. Porque, afinal, se o mundo estiver acabando e eu estou com vontade de comer um misto quente, ou se eu já ia comer um misto quente, o que muda? O mundo vai acabar de qualquer forma. É meio niilista? É meio uma coisa de viver o agora? Talvez. E a mesma coisa na situação dos alienígenas. Tipo, se eu voltar a dormir ou se eu não voltar a dormir, vai acabar da mesma forma. Não tem o que eu possa fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou gritar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou. Não tem nada que eu possa fazer. Então, é uma questão de aceitação também, né? Aceitar. E é isso. A vida é assim. A gente tem que aceitar. Nem sempre a gente quer, mas a gente tem. Fala, Pedrinho. Tudo bem com o senhor? Mandando um áudio para relatar um sonho. Essa noite eu não sonhei, ou pelo menos eu não lembro. Então vou te trazer o relato de um sonho que eu tive há alguns anos atrás e que me marcou bastante. Eu ainda estava morando ali no centro de Suzano, e era numa madrugada, de sexta para sábado, se eu não me engano, ou já bem no início da manhã do sábado. Eu
Estava deitado de lado na minha cama e nesse sonho eu vi um homem de pé do meu lado, assim, muito perto mesmo. Se eu esticasse o braço, eu conseguiria tocar ele. Esse homem, ele tinha uma estatura média, sei lá, 1,70, 1,80, e ele vestia um terno, calça e blazer marrom e uma camisa social branca. Ele também tinha um chapéu, quase como uma cartola, mas não era tão grande como uma cartola, era menor. E quando eu vi esse homem, todo o meu corpo começou a vibrar. Sabe quando tem um rádio ou uma televisão fora de estação, que fica chiando, aquele barulho bem chato? Então, foi exatamente isso que eu senti. Era um barulho bem agudo, misturado com essa sensação de estar vibrando, que começou bem baixinho e foi subindo, 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 até eu achar em algum momento, entrar em desespero e achar que eu ia perder minha audição, porque parecia muito, muito alto. Ele ficou parado ali, ele não falou absolutamente nada, eu fiquei encarando ele. E enquanto meu corpo vibrava, muito mesmo, chegou uma mensagem para mim. Uma palavra surgiu na minha cabeça, na minha consciência, que é a seguinte: o amor vibra por todo o corpo. E eu só tomei consciência dessa mensagem quando eu acordei. Eu acordei assustado, assim, levantei com um susto e percebi que tudo tinha sido só um sonho. E depois de alguns minutos, essa palavra apareceu para mim: o amor vibra por todo o corpo. Enquanto ele estava ali, ele não me disse absolutamente nada, mas parece que foi uma mensagem passada por telepatia, sabe? E essa palavra, inclusive, é que está no meu status agora do WhatsApp. Foi muito interessante. Não sei dizer exatamente o porquê disso, mas me marcou muito. E depois de alguns dias, relembrando desse sonho, me veio uma outra palavra, na verdade um sobrenome, Zanzi, Zanzi. E eu pesquisei esse sobrenome e realmente tem uma família na Itália que tem esse sobrenome, eles têm aqueles logos, sabe? Eu não sei se é assim que fala, mas brasão, enfim, Zanzi. E eu não sei exatamente o que significa, assim, eu só fui até aí na minha pesquisa, eu não me aprofundei tanto, mas é um sonho que eu lembro com muito carinho, apesar de parecer estranho. Foi bem interessante, de maneira geral eu gosto dessas experiências, né? E, e é isso, assim, o amor vibra por todo o corpo. É uma frase bem legal e que me marcou porque eu vejo sentido nisso. Quando a gente ama, a gente se entrega e vibra de diferentes formas, né? Em sintonia com esse sentimento tão bonito. Tenho outros sonhos também, que são parecidos, pelo menos outros dois, que são parecidos com esse. E que se você quiser também posso te relatar. E é isso. Um abraço. Amo você. Se cuida. Para quem não conhece o Raoni, é preciso dizer que ele é esse homem sensível às coisas verdadeiras da vida. Sensível ao amor, sensível à felicidade, sensível à tristeza, mas também sensível à dor, não só de si mesmo, mas também à dor do outro. O Raoni é sensível aos pequenos detalhes. É minha percepção, pelo menos. Sensível às pequenas fraquezas que a humanidade carrega consigo. O Raoni é uma figura complexa. Reúne em si o materialismo, visto ser um professor de história, mas também um perceptível espiritualismo, visto sua conexão com as energias, com a natureza. E talvez seja exatamente essa complexidade que leva o Raoni a ser um usuário de substâncias tóxicas químicas entorpecentes. Diria um usuário até abusivo dessas substâncias. E o uso constante e contínuo em sua vida dessas substâncias leva ele a ter essas alucinações e paranoias que ele chama de sonho. Brincadeiras à parte,
A frase "o amor vibra por todo o corpo", "o amor vibra pelo corpo", é muito linda. E é uma mensagem que se origina no inconsciente, com certeza, visto estar em um sonho, mas ela tem a ver provavelmente com a existência do Round. O Round é essa figura que tem o amor como uma questão. Pelo menos eu me enxergo dessa forma. Então esse é mais um daqueles sonhos que vem trazer mensagens, que podem ser simples a uma primeira vista, ou podem ser, né, mais objetivas, como no caso do misto quente. E aqui assume uma questão espiritual, quase uma filosofia de vida, quase um mandamento a ser seguido. Mas é engraçado porque quem emana esse ensinamento é o próprio sonhador. Você disse que você queria histórias de sonhos, né? E eu não sei se isso aqui vai servir de alguma coisa, mas quando eu era pequena, eu tinha um sonho recorrente. E aí ele foi mudando conforme eu fui crescendo. E é meio doido. Meio doido. Tipo, o sonho era a casa da minha avó, situando no local real da casa da minha avó. Era um sobrado de esquina que o principal é só o sobrado. É um sobrado de esquina que tinha uma piscina do lado, uma garagem. Era bem grande mesmo. Eu acho que o terreno em si deve ter uns 25, uns 250 metros quadrados por aí, alguma coisa assim. Aí no sonho, eu subi até o segundo andar. No segundo andar tinha uma escada. Aí olhando de frente tinha uma parede. Aí tinha um banheiro do lado direito e um quarto. Do outro lado tinha 2 quartos. Um quarto no meio e um quarto lá no fundo. Aí esse quarto lá do fundo do meu sonho tinha uma espécie de buraco na parede. Bem em cima, assim. Quase como se fosse um sótão, mas não no teto, na parede em cima mesmo. E era um buraco. E quando eu era pequena, esse buraco, ele era tipo, ok, eu entrava nele assim, passava e caía do outro lado. Só que, tipo assim, do outro lado era sempre um lugar terrível, um lugar, tipo, quer dizer, eu não chegava do outro lado, né? Eu só caminhava por ele, eu nunca chegava em lugar nenhum e começava a ficar um pouco claustrofóbico conforme eu andava. Aí, conforme eu fui crescendo, esse buraco foi ficando menor e cheio de teia de aranha, de bicho, que nem tinha antes. Aí, na última vez que eu sonhei com ele, eu tive esse sonho, eu tava nesse lugar, entrando lá de novo, muito apertado, assim, muito claustrofóbico, me dava um desespero. E aí eu caí do outro lado. Nessa que eu caí do outro lado, eu eu apareci num lugar que tinha um monte de. Parecia neve, mas não era neve, era tipo um monte de maisena, sabe? Tipo, bem maisena mesmo. Um monte de maisena, só que estilo neve, assim, jogada na rua inteira, as casas todas sujas, assim. E aí eu comecei a fugir de uns lobos que apareceu do nada e me enfiei embaixo dessa farinha. Eu falo farinha porque não era frio, não era gelado e não tinha textura de neve, parecia farinha mesmo. E aí eu me escondi dentro desse negócio e os lobos passou e aí eu acordei. Eu também tinha um sonho que eu tinha uma casa na praia, lá em Caraguá. E essa casa existia de verdade. E tinha uma porta grande, aquelas portas de casa que tem 2 portas assim, aí ela abre meio sanfonada, não sei explicar, mas era um de cada lado e ela abria tipo sanfonada. Aí na parte do fundo tinha uma outra porta que dava pra churrasqueira. Toda vez o sonho era assim, era eu olhando pro fundo, da frente pro fundo, uma sombra escura, gigante assim, muito grande, que eu tentava correr pro lado contrário, tipo, pra sair, e ela me puxava, é como se tivesse um vento, uma energia me puxando, ela puxando a minha energia pra trás, eu não conseguia andar pra frente. E eu tive muito esse sonho também quando eu era pequena. Hoje em dia eu não tenho mais, nunca mais tive, né? E era sempre a mesma sensação, aquela sensação de tipo desespero, que você não queria chegar perto e que dava uma sensação ruim quando você olhava, sabe? Esses são os meus sonhos, os 2 únicos sonhos que eu tive muito quando eu era pequena e eu lembro. Eu queria muito fazer gracinha, mas eu acho que eu tô meio sombrio hoje. O sonho da Dona Ana
ele entra no campo da recorrência. E não só da recorrência, mas da recorrência na infância de um mesmo sonho. Mas o mais legal de se observar aqui é justamente como, à medida que ela crescia, o sonho também se atualizava à sua própria maneira. É meio que ter a percepção de que você não é mais o mesmo, mas o seu inconsciente ainda te levar para esse mesmo lugar, né? Não sei de quantos anos a gente está falando aqui desse período, né? Mas é muito interessante, especialmente, ela falar sobre essa ideia de conseguir adentrar ali naquele vão e não chegar a lugar nenhum. E depois, quando o vão fica apertado, ela consegue chegar, né? Tipo, dá para tirar algumas conclusões daí? Talvez dê. Mas aí depois, a gente começa a falar de maisena, começa a falar de lobo, e se esconder de lobo da maisena. Tipo assim, meu, aí também é tiração, né? Às vezes a gente vai para uns lugares que... Enfim. E o outro sonho da Ana é mais etéreo, assim, né? Tipo, ele trabalha com essa força oculta, né? Esse mal secreto. E é uma coisa meio da infância mesmo, né? Tipo, essa ideia de impotência que às vezes a gente tem. Eu, pelo menos, das raras vezes que eu sonhei com a infância, com algum momento, é esse meio sentimento que me rodeia, assim, uma coisa meio de, tipo, eu não consigo ser responsável por nada aqui, tipo, eu não consigo controlar o meu destino, eu estou completamente à mercê de alguém que cuide de mim. E eu acho que a infância remete a esse lugar, assim, de medos assustadores. E não que a gente não tenha medos adultos, pelo contrário, a gente tem muitos medos que são alucinações que não são reais, né? Mas na infância é especialmente pesado. Só que ao mesmo tempo que na infância é mais pesado, também é mais fácil de resolver, né? E às vezes uma magicazinha, um pequeno acontecimento tem magia o suficiente pra gente desconstruir esses vilões. Olha, por volta do ano de 2017, eu trabalhei com um cara chamado Samuel, ele é gesseiro, né? Eu fiz alguns trabalhos de elétrica para ele, e recentemente eu sonhei que eu estava em um carro que eu nunca dirigi, né? Subindo uma ladeira ali do Perracinho, onde fica a sorveteria Baby, em Poá, e tinha crianças atrás do carro, ele estava atrás também, conversando com alguém, né? E eu cheguei num ponto para deixar as crianças na escola e eu estava tentando frear o carro não freava, o carro só ia mais devagar, sabe? E isso estava me assustando, porque ninguém se tocou, ninguém queria descer, né? E aí eu fiquei nesse impasse. Aí eu dei a volta no quarteirão e passei pela mesma coisa, só que no momento nenhum eu consegui avisar as pessoas o que estava acontecendo. E isso me gerou uma certa dúvida, porque assim, fazem anos que eu não vejo esse cara. E por que que isso aconteceu do nada? Aí eu tenho o pensamento de que isso veio porque eu estava na obra Max, ali em Suzano, próximo à Vila Mourim, e eu vi um saco de gesso, e a palavra de gesso sempre me remete a ele. E pouco tempo antes de eu ver esse saco de gesso, eu também vi um status no WhatsApp dele, né? Então, eu acho que teve essa coligação aí. Antes de tudo, queria mandar um grande abraço pro Samuel Gesseiro, um grande ouvinte aqui do catálogo de conversas. E também um ótimo profissional. Se você precisar de um gesso na sua casa, fale com o Samuel, porque ele é o cara do gesso. E voltando ao sonho do Sr. Patrick, alguns pontos a considerar, né? Essa sensação de impotência, mais uma vez, né? Sonhos em que a gente não tem controle de nada e a gente não consegue fazer nada, não consegue gritar, não consegue frear um carro. E muita coisa em jogo, né? A vida das crianças e do Samuel Gesseiro, né? É desconsiderar que o Samuel Gesseiro tem um valor social que não pode ser perdido, assim, né? E por mais que tenha tanta coisa em jogo, não conseguir fazer nada. E mesmo assim, dar os seus pulos sozinho, né? Tipo, você não consegue gritar, não consegue contar com mais ninguém, você tenta dar seu jeito dentro do sonho. O Patrick, ele ainda faz uma boa relação no final. Por que eu lembrei do Samuel, essa figura do meu passado? O que aconteceu? Né? Será que o Samuel tá bem? Será que essa é uma mensagem do Samuel? Será que ele tá querendo me chamar para um novo trabalho com gesso? Não sei. Mas existe uma razão mais consciente do porquê ele foi lembrado. Porque um status divertido ali, talvez um status enaltecendo algum político, mas sempre falando de gesso no final, né? Sobre o preço do gesso, como tá complicado as coisas, como trabalhar com gesso tá difícil. E, por outro lado, a visita a uma loja de materiais que tinha gesso, né? 2 fatores aí que contribuem para a edificação do indivíduo Samuel na mente do Patrick.
Bom, por hoje eu paro por aqui. Tem mais sonhos ainda que me mandaram e eu pretendo utilizá-los, mas eu também não quero deixar o episódio muito grande. E ele já tá bem grandinho, né? Então a gente volta com mais sonhos. E você que tá ouvindo, se quiser me mandar um sonho, seria um prazer comentá-lo ou trazê-lo aqui para as pessoas ouvirem. E quem sabe a gente não consegue estabelecer um feedback também, né? Da outra vez que eu fiz o episódio de sonho, muitas pessoas comentaram sonhos uma das outras e apontaram para algum aspecto interessante, porque às vezes o que não é tão interessante pra gente, ou que parece louco pra gente, uma outra pessoa também sonhou, e uma outra pessoa vê um outro padrão, ou também acha interessante essa ideia. E os sonhos são esse campo muito fértil para discussão, para autodescoberta, para debate, para conversa de bar. Eu acho particularmente muito interessante. E hoje eu não vou partilhar nenhum sonho com vocês, mas quem sabe no próximo episódio. Um beijo a todos e até logo.